Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, nosso, nosso vídeo do canal Derrubando Muros. Mais um vídeo, né, de tantos outros que nós já fizemos. Convido vocês a assistir toda a história do canal, desde o primeiro vídeo, acompanhar essa evolução, acompanhar essa trajetória, essa sequência pedagógica que a gente vem trazendo aqui, que a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muito planejamento. Às vezes com muito acertos, às vezes com muito erros, às vezes com muita dor de cabeça para tentar acertar e deixar um produto bem legal para vocês pais, para vocês, para as crianças também que podem acabar assistindo o vídeo dos professores deles, para outras famílias, para outros professores, para outros, né, outras pessoas da área da educação. Então sejam muito bem-vindos a esse canal e mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o entorno da escola e sobre um pouco sobre os passeios, essas saídas que nós costumamos fazer na nossa unidade escolar. Lembrando que a nossa unidade escolar é o Geraldo Malta, o MMI Geraldo Malta, localizado no bairro do Morro Grande, na região da cidade de Caieiras. Beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre esses passeios, algumas sugestões, alguns cuidados que a gente tem que ter, por que a gente adotou essas práticas. Então, para começar, eu vou chamar a professora Luciane. Tudo bem, professora Luciane? Que vai falar um pouco sobre o passeio pelo passeio e esse propósito que nós criamos. Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, falar mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do nosso trabalho, né? E antes de começar a falar, é importante a gente contextualizar, né? E falar um pouquinho sobre esse bairro chamado Morro Grande, né? É um bairro muito privilegiado, ele fica mais ou menos 6 quilômetros do centro de Caieiras, então é um bairro ainda que preserva suas características rurais, é um bairro que tem muitas chácaras, a natureza aqui é imensa, né? Então a gente conta com um acervo aí natural, de natureza, né? Incrível, e que, portanto, é considerado por nós assim um grande privilégio, né? Estarmos nesse bairro, fazermos parte desse bairro, né? Além disso, ele tem ainda continua, né, com alguns trabalhos que são importantes assim para o bairro todo, né? Então, por exemplo, ele ainda tem algumas chácaras que criam animais para o abate. Nós temos também um alambique que é famoso, que fornece sua pinga, seu melado para toda a região. Bom, e muitos trabalhos artesanais. Então, isso é muito importante porque já faz aí um bairro ser um pouco diferente dos outros aqui da nossa cidade, né? E é um bairro também que demograficamente cresceu absurdamente em pouco tempo, né? Mas ainda assim preserva essas características que eu disse para vocês. Mas cresceu muito, né? E isso também fez com que a gente tivesse uma visão um pouco diferente, porque a cultura desse bairro, né, agora é muito diversa. Então, a gente tem pessoas de todos os lugares morando nesse bairro, o que faz um bairro ainda ser mais interessante para o nosso conhecimento, para a nossa exploração, é super importante. Bom, por que a gente começou com esse trabalho, essa prática de sair da nossa escola, né? Tudo começou numa avaliação também que foi feita, e a gente percebeu que, além dos espaços que precisavam ser organizados, a gente precisava também ampliar todos os espaços dessa escola, ganhar, né? Ganhar espaços. Então, nós saímos da sala de aula, fomos para os espaços internos, dos internos nós fomos para os espaços externos e saímos da escola, né? Abrimos os portões da escola e decidimos, então, desbravar esse bairro aí, que tem tanta coisa legal, tanta coisa interessante. E aí nós começamos, no início de tudo, começamos somente com a rua, né? Que é uma rua sem saída, então nós começamos a explorar, conhecer essa rua. Da rua nós passamos para a quadra, que fica bem próximo da nossa escola, da quadra nós passamos para o campo, do campo para a avenida principal, depois para o bairro todo e aí para as trilhas que nós encontramos
nesse bairro. Então, assim, foi incrível, né? Porque a cada local, a cada espaço que nós desbravávamos, era muita coisa que nós descobríamos, né? Era muita exploração, é, em todos os sentidos, né? Então, nós fomos ganhando não só espaço, como ganhando autonomia, conhecimento e tantas outras coisas, né? E por que a gente sai da escola? A gente tem um objetivo? Claro, né? A gente sai, em primeiro lugar, para passear, para a gente conhecer esse bairro, né? Porque é muito interessante quando a gente começa a sair com as crianças para o bairro, é muito interessante o que eles nos trazem, né? De um simples passeio, porque as crianças acabam reconhecendo as suas casas, reconhecem os lugares que elas frequentam, reconhecem os comerciantes, o trajeto todo, né? É muito interessante, porque elas vão falando, eu moro ali, ó, e eu venho da minha casa por aqui. Elas conhecem todo o percurso, né, da casa para a escola. E aquelas crianças que não vêm para não vão para a escola a pé, precisam de um transporte público, é ainda muito mais legal, porque é uma oportunidade única de andar pelo bairro, né? De conhecer esse bairro. E uma das coisas que eu acho que é muito, muito importante também é que, além de tudo, as crianças passam a ser conhecidas por todas as pessoas desse bairro. Então, todas as vezes que a gente sai com elas, a gente sai sempre com em torno de 50 crianças, às vezes para mais, né? Às vezes pouco menos, mas é um grande evento, né? É uma alegria para todas as pessoas, para o comércio. As pessoas saem de suas casas, ficam nas suas janelas ou na rua para ver, né? Essa criançada passar. Muito interessante, porque a gente vai educando também todas as pessoas, sem falar nada, as pessoas vão entendendo, opa, peraí, eu preciso tomar um cuidado, porque nesse bairro sempre tem criança andando. E é verdade, semanalmente a gente sai com as crianças, né? Então a gente acaba também educando os motoristas, todas as pessoas que estão por perto, que observam que tem que ter um cuidado maior, porque esse bairro também pertence às crianças. Então, o simples fato da gente passear com eles, né, é de grande aprendizado, assim, é repleto de significados, como eu já citei, né? E não só de significado, como de experiências diversas, todos os dias, né? Então, é super importante, é uma coisa que a gente aposta, e isso só acontece, eu acredito, com uma facilidade por conta da localização e da característica desse bairro, né? Talvez se fosse num outro local que tivesse um fluxo muito maior de carros, enfim, né? Não fosse tão fácil. Mas aqui para a gente se tornou mais fácil por conta das características da localização do bairro, né? E é um grande privilégio, porque a gente está rodeado de natureza, que é uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar com as crianças, os elementos da natureza. Então, assim, os passeios são sempre incríveis, repletos de significados, de experiências, e que sempre vale a pena. E a gente aposta nessa prática semanalmente na escola e tem trazido resultados maravilhosos, não só para nós, professores, como para as crianças também. E para o bairro também, com toda certeza. É muito interessante porque todo esse processo não aconteceu, por exemplo, de uma semana para outra, não aconteceu de um dia para o outro. Veio acontecendo aos poucos, né? A gente tem essa meio que essa insegurança mesmo com os alunos, falando, caramba, será que dá para a gente levar uma sala para até o final da rua e voltar, até a quadra do lado da escola e voltar? Será que dá para levar duas salas? Será que dá para levar a escola toda daquele período? E aí todo esse processo foi aos poucos, foi caminhando, né, passinho de formiguinha, com muitas conversas e com muitas observações e combinados, né, professores e com as crianças, o que é muito importante. É sobre isso que o professor André vai falar agora. Bom dia, professor.
bom dia a todos, a todas. E queria começar puxando um pouco de todo esse contexto que a Lu trouxe, né? De passeio como integração ao bairro mesmo, né? E puxar para essa questão de que o passeio é uma atividade social por excelência, né? E a gente trabalha muito com essa questão social, né, na educação infantil. Até porque ela se relaciona intimamente com a interação que a gente vem conversando nesses vídeos todos aí, né? Então, tá tudo bem relacionado. Então, esse passeio pelo passeio tem toda essa carga social mesmo, de integração com o bairro, que é bastante interessante. Mas é importante a gente falar também que a gente não simplesmente pega as crianças, abre o portão, vai com todas elas para a rua. Existe todo um trabalho que é construído e que se inicia, na verdade, já no ato da matrícula. Quando as famílias chegam na escola para fazer a matrícula da criança, já existe uma autorização com a diretora lá na secretaria da escola para que essas famílias, né, autorizem esses passeios pelo bairro. E essa autorização só acontece por conta dessa contextualização que já inicia lá com a diretora, falando que a escola tem esse hábito de fazer esse trabalho com as crianças, já vai demarcando um pouco da importância dessa ação educativa até, e social, né, para a criança e tudo, e aí já começa a estabelecer uma espécie de parceria mesmo, né, e confiança da família com a escola. Esse é o primeiro passo, então. A partir daí, a gente, né, nós adultos, professores e tal, a gente começa a pensar nos planejamentos para efetivar essa ação. E aí sim a gente começa a pegar as crianças para levar para a rua. Mas antes disso, nesses planejamentos, é sempre importante que a gente conheça de fato os locais que a gente vai levar as crianças. Porque a gente conhecendo, a gente visitando, nós adultos, só os adultos mesmo, visitando esses lugares, isso tudo já vai favorecendo alguns recursos para que a gente consiga colocar nesse nosso planejamento e fazer esses passeios com o máximo de segurança possível, porque aí já vai acentuar ainda mais e ampliar cada vez mais, né, aprofundar essa confiança que as famílias vão depositando na escola. Então, a gente tem que conhecer primeiro esses espaços, porque eles facilitam até para a gente antecipar problemas que possivelmente aconteçam. Porque a gente sabe que acidente pode acontecer em qualquer lugar, inclusive dentro da escola, inclusive dentro de casa, né? Então, quanto mais ferramentas a gente tem para evitar e minimizar mesmo esses percalços, melhor para a gente. Isso tudo nós estamos colocando nesses nossos planejamentos, então, né? Essa antecipação de obstáculos, porque facilita depois também nas conversas que a gente vai ter com as próprias crianças, nos combinados para sair da escola. E é importante destacar também, deixar bem marcado, que a gente só sai com as crianças da escola quando a gente já estabelece uma relação de confiança com as crianças também. Porque tem que ter essa relação, né, essa confiança mútua do professor para com as crianças e das crianças para com os professores também. Até porque as crianças vão sair de um ambiente de segurança que elas estão acostumadas, o espaço que elas já conhecem e tal, e vão sair da escola, vão para a rua com um outro adulto que não é o seu familiar. Então é importante a criança ter no professor esse adulto de referência também, para que tenha essa segurança e saiba que qualquer coisa que acontecer, o professor está aqui. Então, essa relação precisa ser bem estabelecida, bem desenvolvida, bem construída no cotidiano escolar, né? Então, todo esse processo, ele se inicia primeiro com que a gente trabalha com as crianças dentro da escola. Aí, depois que já se estabelece confiança, um trabalho pedagógico mesmo, que já foi iniciado e que já começou a fincar raízes no interior da escola, aí a gente já começa, a gente já sabe, né, que já é o momento de começar a levar essas crianças para fora, então. E aí começam os planejamentos, então, né, e dentro desses planejamentos, o inicial desse planejamento, além de conhecer os espaços para levar as crianças, é conversar com as crianças também, para estabelecer esses combinados, porque
responsabilidade muito grande de tirar a criança da escola. Então, a gente tem que ter alguns combinados bem estabelecidos com essas crianças, e as crianças precisam entender qual é a importância desses combinados, porque ela só vai respeitar, de fato, né, ela só vai corresponder a esses combinados que forem estabelecidos se ela entender a importância disso tudo. E para entender essa importância, é importante que esses combinados eles não sejam no formato de ordens, sabe, vindo de cima para baixo, ou seja, o professor chegando lá, reunindo as suas crianças e dando as ordens, ó, a gente vai para a rua, mas tem que fazer desse jeito, tem que ficar desse jeitinho que eu estou falando, porque a criança ela vai fazer porque está recebendo essa imposição do professor, mas ela não vai perceber por que tem que fazer daquele jeito, por que tem que fazer aquilo tudo. E aí, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai fazer o que ela tiver interesse. Até porque na rua tem muito mais lugares para olhar, muito mais atrativos, né? Então, esses combinados, eles têm que partir sempre do pressuposto de que são combinados de fato, e não determinações, não ordens. Então, a gente tem o hábito de, para fazer esses combinados com as crianças, lançar sempre perguntas. Então, a gente lança pergunta para a criança elaborar o seu discurso e vai conversando lá, vai tendo uma espécie de debate no grupo até chegar num consenso. E aí a gente oficializa aquilo que foi construído de forma coletiva. Então, a criança participa desse combinado, participa ativamente. Então, a gente vai lançando perguntas do tipo, então, a gente vai para a rua agora, mas o que pode acontecer lá fora? A gente não está mais na escola, o que tem lá na rua? Como que a gente tem que andar nesse espaço? E aí eles vão falando, não pode sair correndo, porque se for para a rua, o carro pode pegar, vai atropelar, ou então pode cair, vai se machucar. E a gente vai conversando, e essa construção, essa resposta, começa de baixo para cima. Então, o professor ele vai lançando perguntas, as crianças vão conversando com o professor, e aí combinar, pode sair na calçada, não pode correr porque pode tropeçar, pode cair, pode derrubar os amigos também, pode ir para a rua e vai ser atropelado, então tem que ficar perto do professor, não pode ficar pegando qualquer coisa que encontra no chão, porque pode ser que tenha alguma coisa perigosa, como um taco de vidro, por exemplo, ou pode encontrar algum tipo de bicho, alguns bichinhos lá que a gente não conhece, a gente não sabe quais são, não sabe se eles são perigosos ou não, então não pode ficar colocando a mão em tudo que encontra, não pode ficar colocando a mão nos portões, porque pode ter cachorro lá dentro, pode morder. E aí vem toda aquela conversa que a gente vai estabelecendo com as crianças antes mesmo de sair da escola, e que elas vão visualizando isso tudo depois durante o passeio, e vai reforçando essa necessidade mesmo de cumprir com esses combinados. E aí eles percebem que não são combinados só porque tem que ser assim, mas elas percebem, elas reconhecem essa relevância, né, de cumprir com esses combinados, e que são regras sociais, inclusive, né? E com o cachorro, por exemplo, a gente sempre conversa com eles, porque sempre vem aquela coisa, mas eu conheço aquele cachorro lá, ele é bonzinho, então naquele cachorro a gente pode pôr a mão, mas será que pode mesmo? Né? Será que o cachorro não vai assustar quando vem aquele monte de criança, mesmo que ele seja bonzinho, mas vem aquele monte de criança perto dele para colocar a mão nele? Será que ele não vai se assustar? E aí, o que o cachorro faz quando ele se assusta? O cachorro morde. Então, mesmo que seja bonzinho, a gente pode chegar todo mundo junto, colocar uma mão nele? Não é melhor a gente evitar? E aí vai sendo tudo construído dessa forma, né? E então esses combinados, eles partem dessa participação da criança, partem de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso é importante destacar também, porque demarca o sucesso que nós tivemos até então, né, com esses passeios que a gente já faz há alguns anos e sem grandes ocorrências, né? Nunca tivemos nenhum acidente, nunca tivemos nada que tenha sido muito grave. Acaba acontecendo uma criança tropeçar e acaba caindo, mas, assim, coisa que acontece mesmo de rotina, né? Faz parte do jogo também, mas nada que tenha sido algo de grande ocorrência mesmo, né? E uma última coisinha, assim, de combinados antes de sair da escola, que a gente costuma fazer com as crianças,
é sempre aquela coisa também de que, então, a gente vai para a rua agora e aí lá na rua não tem banheiro. Então a gente tem que ir no banheiro agora, toma um pouquinho de água, já faz xixi, já faz o que precisar antes da gente sair, porque depois só quando a gente voltar para a escola. E aí eles já vão percebendo isso também, né? E quando a gente vai para algum passeio, como uma das trilhas que a Lu também mencionou aí, que a gente tem o hábito de visitar, tem sempre as preocupações que a gente conversa com as crianças também, né? Retomando aquela coisa dos bichinhos, não pode sair colocando a mão em tudo. Tem a questão da própria natureza, mesmo para não sair devastando tudo, pegando todas as flores que encontra, pegando todas as plantinhas que a gente quer, que a gente vê, que acha legal e tal. Também uma conscientização ecológica, né, e ambiental que a gente tem nesse contexto aí. E os próprios cuidados também, né, como a gente orienta que os pais mandem galochas para a escola, para que quando a gente vá para a trilha, as crianças possam usar. A gente tem o hábito de sempre passar protetor solar nas crianças antes de sair da escola, e é um trabalho que também já começa com a própria criança, naquela coisa para cuidar do outro, porque a gente vai supervisionando, mas eles vão passando o protetor neles mesmos e ajudam também os colegas a passar. Então, se tem algum amigo lá que não conseguiu passar, o outro vai e ajuda, ou ficou uma marquinha branca aqui no rosto, porque ele espalhou, mas ficou aquela mancha de protetor no rosto, o outro vai lá e passa a mãozinha, já espalha. Então, é um trabalho de cuidado também, que a gente vai trabalhando com as crianças e que elas vão percebendo e vão participando desse contexto também, né? E para finalizar mesmo, puxando novamente para a questão da confiança com a criança, a gente sempre tem aquele momento, né, a gente só sai com a criança mesmo que a gente tem absoluta confiança nas crianças que a gente tem. Inclusive, para perceber que num dia, por exemplo, que as crianças estão mais agitadas por qualquer contexto, qualquer situação, elas estão mais agitadas, então a gente percebe que se a gente for fazer aquele dia um passeio mais longo, mais demorado com as crianças, pode ser que não seja muito legal, porque a gente já conhece a criança que a gente tem. Então a gente faz um passeio que seja mais curto, mais rápido, que a gente vai para a rua, usa aquele espaço da rua sem saída da escola mesmo, que é bem mais próximo, ou vai para a quadra, para o campo, que é tudo na imediação mesmo da escola, e evita um passeio mais longo, porque se as crianças estão mais agitadas, a possibilidade de acontecer um acidente é maior. Então, a gente já evita isso também. E tudo isso é naquela relação de confiança e de conhecimento mesmo, uma relação que é estabelecida de professores e crianças. E isso também vai demarcando o sucesso dos nossos passeios. E a gente mostra, né, como é importante você conhecer e confiar nessas crianças, né? E essa confiança, como eu tinha comentado, é aos poucos. Então, depois que você vai percebendo, vai conhecendo as crianças, vamos arriscar sair da escola? Vamos. Mas vamos primeiro até o final da rua, vamos até o final da rua e voltar numa árvore, que nossa escola é localizada ali numa rua sem saída, então tem essa possibilidade. Deu certo? Vamos depois explorando maiores distâncias. E o que é importante, além de conhecer nesses aspectos sociais, né? Nesses aspectos sociais e afetivos, de conhecer ela como um ser humano. É conhecer também ela nos aspectos das suas peculiaridades. Por que eu digo isso? Porque as crianças mais velhas saem da escola, saem. E as crianças mais novas, os bebês, né? Ali de 1, 2 e 3 anos, saem da escola, também saem da escola. Só que as duas têm características diferentes. E são esses cuidados que a gente tem que prestar atenção. Será que uma tem uma capacidade de, sei lá, assegurar suas necessidades fisiológicas mais tempo do que outra? Será que uma cansa mais rápido que outra? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E é isso que a professora Cíntia, a professora Ivaneide vai comentar um pouquinho. Primeiro, a professora Cíntia falando dos alunos mais velhos, ali dos anos finais do ensino infantil. Bom dia, Pro. Olá, bom dia. A gente costuma utilizar bastante os espaços, né, ao redor da escola, até porque a nossa escola não tem um espaço físico tão grande. E como você comentou, a nossa escola fica numa rua sem saída. No final da rua tem uma árvore muito gostosa, faz uma sombra maravilhosa, né? A gente costuma utilizar bastante esse final da rua,
né? A gente sempre busca ir pelo menos uma vez por semana, ou então a gente vai na quadra, no campo, que fica ali também, no final da rua, né? Que tem espaços, né? Lindos, onde a criança aproveita bastante. A gente leva materiais, né? Ou às vezes deixa eles brincarem livre, né? Então acontece vários tipos de propostas, né? Ou na quadra ou no campo. A gente procura sempre revezar, né? Se foi na quadra essa semana que vem vai no campo. E a gente procura perceber também muito tempo, observar bastante o tempo, porque quando está muito sol, né, que o sol está muito forte, a gente prefere fazer o uso da quadra, né? Então, quando o tempo está mais tranquilo, tem bastante nuvens, aí a gente realiza o uso do campo, né, para ficar tudo bem confortável. Né? E a gente também tem uma quadra logo ali do lado do campo, uma horta, né? A gente também vai sempre lá nessa horta e as crianças podem observar, né, a horta, o crescimento e aproveitar o espaço também, que lá eu tenho um espaço bem gostoso. A gente faz os passeios pelas ruas, né, do bairro, como a Promu já comentou, né, que são umas ruas que tem bastante natureza, eles aproveitam bastante. A gente aproveita e vai na trilha, né, a gente realiza esse revezamento também entre as ruas do bairro ou a trilha, né, e vamos curtindo todos esses espaços aí ao redor da escola. Acho que é isso aí. E bacana que acaba que meio que virando uma rotina, né? Acaba que tendo essa periodicidade, né? Meio que semanalmente alguma coisa a gente tem que fazer fora da escola, seja aí na árvore, seja aí na quadra, no campo. Vamos conversando com os alunos, quais são as curiosidades dele, o que eles estão querendo naquele momento. Será que eles querem ir para o campo? Será que podem, devem ir para o campo, mas será que a quadra não é a melhor opção? Será que eles têm mais vontade de ir na quadra nessa semana? E essas conversas é bastante importante para eles e para nós também, né? Agora a professora Ivaneide vai comentar também essa periodicidade que ela costuma sair da escola e quais lugares ela costumava levar, né? Porque por conta da pandemia a gente acabou sendo esse presencial, esse ensino presencial, mas quais eram as possibilidades dentro do contexto ali dos anos iniciais do ensino infantil? Bom dia, Pro. Bom dia a todos. Então, eu trabalho com crianças menores e nós procuramos organizar os passeios de forma que todos possam estar podendo participar. Passeios curtos e com tempo mais reduzido por conta das crianças, né? Por conta dos horários, das alimentações que eles têm, né, que eles fazem, e pelas necessidades. As crianças são menores, tenho muitas crianças que ainda fazem o uso da fralda descartável, e geralmente nós levamos as crianças para passear no final da rua, né, que já foi dito pela Pro, Cíntia, na quadra e no campo, que são espaços que ficam próximo da escola, porque se houver a necessidade de retornar à escola, assim a gente retorna com uma só criança e não atrapalha, né, o passeio das demais. São passeios produtivos, onde as crianças brincam livremente, observa o bairro também, tem essa oportunidade de observar o bairro, né? A comunidade ao redor. São passeios muito legais que as crianças aproveitam o máximo que podem. O bacana também é que, além desses passeios, né, que ocorrem mais, né, ali quase que semanalmente, tem alguns passeios maiores que nós já proporcionamos às crianças. Maiores no sentido de longas distâncias, né, que ali ou necessita de um transporte, né, um ônibus, uma van,
que é sair mesmo ali até que da quadra, do bairro, para ir para outro lugar. E é sobre isso que a professora Regiane vai comentar agora. Bom dia, professora Regiane. Olá, amores, tudo bem? Eu vou falar de um passeio que a gente gosta muito de passear, que é aqui no Parque Linear, aqui em Mariporã, né, onde eu moro também, que é um espaço maravilhoso, onde a natureza ela é envolvente para as crianças, como a gente já ama, porque além das crianças brincar com os brinquedos, elas podem criar suas brincadeiras, né, porque o espaço é enorme, tem árvores, as crianças podem subir, escalar, brincar, então esse espaço ele é magnífico para as crianças. O outro espaço que a gente também gosta muito, que é pertinho da escola, só que a gente precisa de transporte, ou nós vamos a pé também, que é no Espaço Terra, que é um espaço onde valoriza muito a primeira infância, que é um lugar maravilhoso, onde as crianças amam também ir. E tem outros espaços que a gente também está querendo colocar, né, para os próximos anos, que é o Parque da Cidade em Jundiaí, tem o Zoológico, tem o Ecoparque de Caieiras também, que é um dos lugares que a gente também quer ir. Então, eu acho que esses passeios é muito significativo para eles e é muito importante. É muito legal, porque além dos lugares que nós já levamos eles, nós também temos alguns lugares que nós temos algumas vontades e são possibilidades, né? Quando voltar tudo, e aí você que está assistindo esse vídeo, se você trabalha em escola, trabalha, né, um professor, um coordenador, alguma coisa do tipo, pesquisar também as possibilidades que você tem dentro daquele bairro, dentro daquela região, dentro daquela cidade. A professora Regiane comentou de alguns lugares que ficam dentro da nossa cidade, né, da cidade da escola, que é Caieiras, mas ali em alguns lugares próximos, como Mariporã, até a própria cidade de São Paulo tem algumas possibilidades, então é meio que investigar mesmo as outras possibilidades que você tem. Tem muitos lugares que fornecem entrada gratuita, algumas condições especiais para as escolas, para alunos. Por exemplo, já levei alunos meus em outra escola, em outra rede, não a de Caieiras, mas lá em São Paulo. Por exemplo, no Museu de Futebol, também, que tinha essa condição de levar. Tem o Museu Catavento, que é o Museu de Ciências. Então, tem algumas possibilidades que saem gratuitas, né? A questão do ingresso, o que deveria ser pensada mesmo mais a questão do transporte propriamente dito. O professor André quer comentar algo? Quero que só para destacar que existe toda uma questão de construção mesmo, né, desse processo todo aí para passeios, né, e que existem várias sugestões, como vocês estavam dando aí, que são sugestões de passeios bem interessantes, bem legais, mas que o foco ainda acaba sendo, né, no nosso caso, os passeios que são mais próximos da escola mesmo, né, nesse entorno, porque daí eles só dependem da gente mesmo, né, do nosso planejamento. E aí é aquela coisa de integração da criança com o bairro, né? Então, por isso que esses passeios que a Regiane falou, que nós já fomos mesmo, né, e alguns que nós temos vontade de ir, e que fica na nossa lista aí de possibilidades para quando a gente voltar, né, é sempre real, mas o foco ainda está nos passeios pelo bairro mesmo, né, de integração da criança no local que ela vive, né? E é claro que podendo abranger, né, e ampliar essa linha territorial é sempre melhor, né? Então, quanto mais passeios, melhor. Com certeza. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de encerrarmos o vídeo? Não? Bom, gostaria então aqui de imensamente agradecer todas as pessoas que assistiram até aqui, que estejam gostando do nosso projeto. Quero que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Comentem aqui embaixo sobre alguma sugestão de tema, alguma dúvida que tiveram, alguma ideia diferente, alguma prática que você possa estar fazendo dentro da sua realidade, dentro da sua unidade escolar, dentro do seu contexto. Se você é pai da nossa comunidade, se você tem alguma ideia diferente do que você pensa sobre isso, o que você está pensando sobre o projeto, sobre esses passeios que nós comentamos, que pode ser possibilidade, sobre essas saídas das escolas. Então fiquem à vontade de comentar que nós vamos olhar com muito carinho mesmo, porque é muito importante esse diálogo entre nós com vocês. Beleza? Compartilhem, se inscrevam e curtam esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Agradecemos novamente vocês estarem aqui. E tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo fim de semana. E até o próximo vídeo. Tchau!